Olá, aluno, aluna do 8º ano. Sou Sandra Cunha, professora de língua portuguesa dos 6º aos 9º anos da Rede Municipal de Educação. Estamos aqui com todo o cuidado e prevenção exigidos no momento para a nossa saúde. Precisamos ficar em casa. Porém, o bom é que podemos estar mais próximos de nossos familiares. Espero que você tenha feito uma primeira leitura no caderno 2, visto as informações em como aproveitar o seu tempo. Então, escolha um horário para fazer suas atividades. O caderno 2 está ótimo para ser visto, ser lido e estudado. Vamos então para a página 5. Veja o box. Vamos lê-lo juntos. Apropriar-se do trabalho de outros para construir os próprios textos é um recurso bastante comum na prática cotidiana da linguagem. Sabemos que essa apropriação não acontece por acaso. Observe que o escrito no box verde é próprio para a imagem que segue. Observe a imagem da página 5. Na questão 1, temos uma charge na qual observaremos os recursos não verbais. Você se recorda que a linguagem verbal e a não verbal fazem parte da comunicação. Então, temos emissor, o remetente, que é aquele que fala e envia o comunicado. E o receptor, o destinatário, que é o que ouve, que recebe o comunicado. A linguagem verbal é expressa através de palavras escritas ou faladas. E a linguagem não verbal é expressa por símbolos, signos visuais, placas, posturas, corporal, desenhos e tantos outros exemplos que poderíamos citar. Temos a linguagem mista, que agrega as duas, ou seja, a linguagem verbal e a não verbal. A charge trabalha um momento atual e utiliza recursos dos quadrinhos. Mas observe os porquinhos. Como eles estão? E o lobo? Na história, ele assopra para derrubar a casa e pegar os porquinhos. Qual será a real intenção dele nesta imagem? Você compreendeu a informação, né? Então, vamos seguir. Lembre-se de ler a descrição abaixo da imagem para conhecer a fonte. Então, você observa que abaixo dessa imagem tem aí www.upopular.com.br. Notícias, opinião, charges. É isso aí, tá? Então, vamos observar, tá? Vamos para a atividade letra A. A charge faz uma apropriação de qual história infantil? Observe. Letra B. Cite os recursos visuais, as imagens que você vê, que foram mantidas do texto original. Observe bem essa imagem e responda as questões. Vamos para a página 6, na questão 2. O texto curativo correto nos fala que os cortes e arranhões faz parte da infância de qualquer criança e instrui o leitor em como limpar e proteger os ferimentos. Lembrando você que uma dica de análise é observar a descrição abaixo desse texto. O texto curativo correto, abaixo dele, você observa lá www.jnjbrasil.com.br. Esse JNJ Brasil é da Johnson & Johnson.
Observe que é institucional da Johnson & Johnson, uma empresa que trabalha com produtos hospitalares e domésticos. O texto institucional ou o texto instrucional serve para explicar quais os procedimentos a executar de forma a realizar determinada ação ou a aplicar determinado produto. Podemos observar textos instrucionais em receitas gastronômicas, instruções de montagem ou uso de equipamentos, bula de remédio e tantas outras indicações. Você deve observar as estratégias utilizadas para a compreensão do leitor. Atente-se para a letra B, que pede a você para indicar a circunstância das palavras ou expressões. Recordemos que circunstância é como condição de tempo, lugar ou modo que cerca ou acompanha um fato ou uma situação. Dando sequência, vamos para a página 6, questão 3. Observe a capa do jornal Estado de Minas, do dia 27 de maio de 2020. Leia todo o texto e, se necessário, consulte o dicionário para que se possa compreender o significado de palavras desconhecidas. Lembrando a você que o dicionário não é somente um meio de busca por significados de palavras. O dicionário é um meio primordial para que saibamos que uma palavra é de uso de nosso idioma português brasileiro. Nossa língua traz vários outros idiomas devido à história de nosso país. Então devemos, sim, utilizar o dicionário para essa busca. Observe a capa. Dentro da figura do Estado de Minas está escrito: governo admite subnotificação de casos em Minas. Taxa de detecção de infectados supera a de Nova York. Vírus se espalha por cidades do interior do estado. Observe então o efeito de sentido que as cores causam. O jogo de palavras, perigo, oculto, denotam na construção do texto. Tudo certo até aqui? Espero que sim. Vamos seguir para a questão 4, lendo os cartazes abaixo. Dia Internacional da Amazônia. Queimadas e derrubadas destroem vidas. O Acre é o estado do norte que mais registra menos queimadas. Mas enquanto houver fumaça, vamos combater as queimadas. Observe do que se trata. Quem patrocina e para que ou para o que contribui. Você deve observar cada detalhe da figura para responder o que se pede. Dando sequência, vamos para a página 8. Quem sou eu? Eu, às vezes, não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Em cada lugar que eu vou, na escola, na rua, também ouço dizerem assim quando se fala de alguém. Você conhece fulano que chegou de uma viagem? O pai dele é muito rico. Tem 2 carros na garagem. O maneco, lá do clube. Pensa que é rico também? Precisa ver que horrível é o tênis que ele tem. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são, ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente, falasse do que eu penso, lembrasse do que eu falo, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que visto, eu sou do jeito que estou. Não sou também o que tenho, eu sou mesmo
quem sou. E esse texto disponível em escolakids.ol.com.br. Que gênero é? Poema, né? Porque temos versos e estrofes. Cada linha é um verso e cada conjunto de versos chama-se estrofe. Logo, podemos contar os versos e as estrofes, certo? Observe a rima, a repetição de sons, para compreender o texto e responder às questões que seguem aí abaixo. Vamos para a atividade 8, letra A. Rima é a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final de palavras. Grife todas as rimas presentes no poema. Tá fácil, não tá? Então vamos dar a sequência. Então vamos para a letra B. Releia esta estrofe. Eu às vezes não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Há implícita nesses versos uma crítica ao comportamento das pessoas. Explique a afirmativa. Nesses versos, há algo sendo dito que critica o comportamento do outro. E na letra C, releia os versos. Precisa ver que horrível é o tênis que ele tem. Como seria esse tênis que está sendo caracterizado de maneira negativa? E na letra D, qual o ponto de vista que é defendido pelo eu lírico? Você se lembra o que é eu lírico? Eu lírico é a voz que fala no poema. Recordando, eu lírico é aquele que fala no poema. Guarde. Na letra E, explique a importância que as interrogações assumem no poema. Observe as imagens que ilustram a questão de número 6. O trecho a seguir foi transcrito da reportagem Mulheres Movimentam e Renovam as Pistas de Skate, divulgada na revista Marie Claire. Embora o número de praticantes femininas no skate tenha crescido no país, há também outros coletivos, como o Minas Skate de Belo Horizonte, Dendê Crew em Salvador e Girl Skate Power em Porto Alegre. As mulheres ainda encontram barreiras para se profissionalizar, conseguir patrocínio ou simplesmente andar sem serem incomodadas. No dia deste ensaio, na pista do Moca Skate Park, clube municipal na Zona Leste, mais de 10 meninos reivindicavam o uso do local reservado por algumas horas para as fotos. Mesmo depois de liberar um espaço para eles, deixaram suas manobras de lado e formaram um paredão para olhar e intimidar as meninas, para que precisam de pista se não sabem andar. Algumas delas disseram que ouviram um deles dizer. Há 15 anos, testemunhando a pouca visibilidade das mulheres, a jornalista Grazi Oliveira criou o canal do YouTube Good Channel. Não ter espaço na mídia foi o que me moveu a fazer uma plataforma com foco no skate feminino. Isso nos uniu. A menina também quer viver do skate, enfatiza a gaúcha que vive em São Paulo. Sempre fomos diminuídas por estarmos em um espaço masculino. Agora, ninguém vai nos parar mais, disse ela. Vamos nos atentar à fonte, que é tão importante para que você saiba de onde foi retirado esse texto, né? Revista Marie Claire, Globo. É porque subiu e eu não vi. É. Obrigada. Aí. Lembrando que é importante você observar sempre abaixo do texto, ou da figura, ou da charge, da imagem, melhor dizendo,
de onde saiu a informação, né? No caso, a fonte é revistamarieclaire.globo.com, para você saber que é fonte fidedigna, é séria. Eu só chamo a sua atenção para essa figura, né? Essa imagem que você vê aí dessa reportagem da própria revista. Observe, né? É uma mulher radical, não é verdade? Então vamos lá. Letra A. Releia essa passagem. Mesmo depois de liberar um espaço para eles, deixaram suas manobras de lado e formaram um paredão para olhar e intimidar as meninas. Para que precisam da pista se não sabem andar? Ouvimos de um deles. Observe que o verbo intimidar está dentro de um travessão no interior da passagem. Explique o efeito de sentido do emprego desse recurso pelo produtor do texto. Vamos recordar quais são os meios que utilizamos para chamar a atenção de algum trecho ou palavras de um texto. Utilizamos aspas, negritos, itálico, sublinhamos, dentre outras formas e maneiras. Recorde e pense na melhor resposta. Na questão B, releia a fala da jornalista Grazi Oliveira. Sempre fomos diminuídas por estarmos em um espaço masculino. Agora, ninguém vai nos parar mais, diz. Você concorda com a fala da jornalista? Justifique sua resposta utilizando argumentos convincentes. E dando continuidade, vamos para a página 10, onde você vai aprender e obter informações com a professora Graciele, que vai trazer vários métodos para que você aprenda a construir o seu texto. É com você, Graciele. Olá, alunos. Meu nome é Graciele e sou professora do 6º ao 9º de Língua Portuguesa na Rede Municipal de Educação. Darei continuidade à exploração do caderno 2, trabalhando com vocês a exploração das produções de texto. Vamos lá? Primeiramente, vocês gostam de produzir textos? Tem facilidade com a escrita? Se a resposta for sim, oba! Eu e meus colegas de área ficaremos muito felizes. Se a resposta for não, ou seja, não tem facilidade com a escrita, saibam que não são os únicos. Escritores, compositores, jornalistas, professores e todos os profissionais que têm na escrita um instrumento de trabalho, em geral dizem que suam a camisa para redigir seus textos, mas dizem também que a satisfação do texto pronto vale o esforço de produzi-lo. Escrever não é fácil, pois exige de nós habilidades na escrita. Entretanto, a gente precisa aprender a escrever, pois ela favorece o que pretendemos transmitir de maneira clara e objetiva. A palavra central é a oficina mecânica. Nessa tela, a palavra que se destaca é oficina mecânica. O que há em uma oficina mecânica? Vamos pontuar: organização, mecânicos, ferramentas, compromisso, conserto, reparos, revisão. Saibam que o mesmo acontece com o nosso texto. A oficina mecânica é o universo da escrita, os gêneros textuais que circulam em nossa sociedade.
Antes do início da escrita, temos que nos organizar. Desligar o celular, a televisão, buscar um espaço tranquilo entre esse momento tão especial da gente com o texto. Os mecânicos somos todos nós que usamos a escrita na construção dos nossos textos. As ferramentas são o lápis, a borracha, o papel, tudo que utilizamos para escrever. Acontece que precisamos fazer o rascunho do texto. Nesse momento de escrita, vai jogando as ideias no papel. Não pare para pensar se tal palavra se escreve com S ou com Z, se recebe acento ou não. Vai escrevendo. Na leitura do rascunho é que vem o conserto, os reparos, a revisão. Só depois desse trabalho é que passamos o texto a limpo. As pessoas tendem a pensar que todos que gostam de escrever têm um dom com as palavras e que para elas as palavras saem muito mais fácil. Não é verdade. Escrever não depende de dom, mas de empenho, dedicação, compromisso, seriedade, vontade de fazer. Por isso que escrever é difícil, dá trabalho. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Quanto mais vocês escreverem, melhores se tornarão na escrita. A leitura também é importante, porque dá a vocês um universo de possibilidades no momento da escrita. Tudo bem? Vamos lá? Repensem o que eu falei a respeito desse trabalho com a escrita. A proposta de produção que se encontra na página 11 traz 2 textos motivadores para a construção da escrita da produção. O primeiro texto é um poema e o segundo, uma página de diário. Ambos, esses 2 textos mostram incertezas e questionamentos do universo juvenil. No texto 1, que é o poema, o eu lírico, no caso, a pessoa que fala nesse poema, experimenta sentimentos contraditórios. Ela se sente confusa, entusiasmada. E no texto 2, o menino está chateado, porque não tem nenhum convite para sair. Você já vivenciou algumas das situações abordadas nos textos? É muito comum fazermos perguntas a nós mesmos o tempo todo. Como, por exemplo, quem eu sou? O que eu estou fazendo? O que eu vou ser quando crescer? E se eu ficar sozinho? Ixi, são tantas inquietações. A proposta pede que você escreva um texto sobre quem é você. E sugere que esse texto seja escrito em forma de relato pessoal ou por meio de uma página de um diário. Pede também que você inicie seu texto se apresentando, escrevendo seu nome, sua idade, onde mora, quem são seus pais ou responsáveis. Depois, se descrevendo fisicamente, altura, tom dos cabelos, cor dos olhos, cor da pele e psicologicamente também. O que quer dizer isso? Quer dizer você escrever suas qualidades e os defeitos também, não é mesmo? E questiona que se você tivesse condições de mudar algo no mundo, o que você mudaria? O que você espera que aconteça de positivo ou não no futuro? Como nós poderíamos começar esse texto? Por exemplo, se você decidir fazer uma página de diário, poderia seguir a mesma estrutura fornecida pelo texto 2.
exemplo, em casa, em pleno sábado. Dia longo esse. Diário. Embora você já me conheça, pois há muito tempo é meu confidente. Acho que nunca falei de mim para você, hein? Pois bem, nunca é tarde para isso. Meu nome é... Vamos pensar, então, que você não quer escrever uma página de diário, mas quer escrever um relato pessoal. Como nós poderíamos começar esse texto? Vou dar uma dica também. Como é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas é uma maneira de eu me conhecer melhor. Pois bem, meu nome é... Agora, você tem que começar seu texto dessa maneira? Das maneiras que eu mostrei? Não! Você pode escrever do jeito que você quiser. Desde que você escreva do seu jeito, mas não deixe de falar sobre como você é. Seja mais detalhista possível, para que o leitor possa conhecer você por meio do texto. Combinado? Não deixem de fazer um rascunho primeiro, certo? Lembrete. Passar o texto a limpo em uma folha à parte. Tudo bem? Espero que tenham entendido a proposta e assim possam construir o texto de vocês. E eu termino da seguinte maneira. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Clarice Lispector. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Obrigada pelo carinho. Tchau.